Excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo ROT 100.051, dígito 06 de 2019. São partes Ana Paula Avelino Mota e Casa de Saúde Bom Sucesso Limitada. Escrito Dr. Rui Drummond Smith. Ministro Alexandre, tem a palavra. Presidente, recurso ordinário da litisconsorte, mandado de segurança, a preliminar de extinção do processo em razão de falta de peças processuais essenciais. Essa preliminar eu estou rejeitando, posto que a não juntada de peças tais como cópia da carteira de identidade CPF, registro no Conselho Regional de Medicina, comprovante de residência, certidão de trânsito em julgado da decisão executiva, não obsta a análise da pretensão mandamental, não podendo ser arguída mediante nulidade quando sequer a menção de prejuízo à parte contrária. Tema da penhora de 30% dos honorários médicos para pagamento de débito trabalhista. O mandado de segurança, ele discute a ordem de bloqueio dos honorários médicos recebidos pelo sócio da empresa, devedora na reclamação trabalhista matriz. A litisconsorte pretende a reforma do julgado para restabelecer o bloqueio total dos valores recebidos pelo impetrante a título de honorários médicos em face do contrato de trabalho que ele mantém com a Unimed. Da análise das declarações de rendimentos presentes nos autos, verifica-se que, embora o impetrante receba valores de várias empresas ou instituições, o contrato com a Unimed é sua principal fonte de renda, sendo consideravelmente superior às demais fontes pagadoras. Dessa forma, não se afigura razoável o bloqueio da totalidade dos valores pagos pela Unimed ao impetrante, que é pessoa idosa, sendo que as verbas possuem natureza alimentar e são utilizadas para a manutenção dele. Nesse contexto, a decisão do Tribunal Regional, que impôs a penhora de 30% dos valores depositados a título de honorários médicos da Unimed, está em sintonia não apenas com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como também com as decisões que nós temos proferido a respeito em situações dessa natureza. Por isso, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso ordinário da litisconsorte. Há recurso ordinário adesivo do impetrante a respeito da mesma questão, e, conquanto não houvesse previsão legal no Código de Processo Civil de 1973, o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 833, ao prever a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, saldos, salários, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, expressamente estabelece a ressalva no parágrafo 2º, relativamente à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, no que se inclui, portanto, evidentemente, os créditos de natureza trabalhista. O artigo 529, parágrafo 3º, também do Código de Processo Civil de 2015, por seu turno, limita o percentual de penhora a 50% do ganho líquido do executado, revelando dessa forma a preocupação do legislador em também não desprover o devedor de quantia minimamente necessária à sua subsistência. Diante da inovação legislativa trazida com o referido CPC e com o fim de evitar aparente antinomia, o Tribunal Pleno, por meio da Resolução 220 de 2017, alterou a redação da orientação jurisprudencial número 153 desta subseção, que eu vou poupá-los da leitura. Ocorre que a fixação do percentual de 30% para pagamento do débito trabalhista está em harmonia com a nova ordem jurídica processual e com o princípio de direito intertemporal tempus regit actum, não havendo direito líquido e certo a se contrapor a tais parâmetros, e eu apresento também precedentes. Penso que esse valor de 30% ele é importante para a conciliação do caso, não a conciliação das partes, mas a conciliação do caso. Vai pagar, mas vai pagar dentro de um determinado limite. Eu, então, conheço, mas desprovejo o recurso ordinário do impetrante. É como voto, presidente. Obrigado, ministro Alexandre. Inscrito pela recorrente Ana Paula Avelino Mota, doutor Rui Drummond Smith. Doutor Rui fará uso da palavra. Minha Excelência, bom dia.
Eu concedo a palavra pelo prazo regimental. Senhores ministros, excelentíssimos ministros, excelentíssimo representante do Ministério Público, excelentíssimos advogados. Inicialmente, apenas reportando a origem dessa ação mandamental, ela tem origem numa reclamação trabalhista de uma trabalhadora da saúde no hospital que encerrou suas atividades sem pagar nenhum funcionário, nem as verbas rescisórias. A ação transitou em julgado e foi instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na qual foi responsabilizado o único sócio vivo, dono do hospital. E de lá para cá passaram-se 6 anos desde o trânsito em julgado sem o pagamento de qualquer crédito. A reclamante, então, o dono do hospital médico, né? E ele, além da sua atividade empresária, ele também atua como médico. E a reclamante pediu, então, dentre os diversos rendimentos que o impetrante possui, a penhora de um honorário médico, de um rendimento da Unimed. Quais são os rendimentos que o impetrante possui? Proventos do Ministério da Saúde, proventos do INSS, tudo isso declarado no imposto de renda. Honorários médicos da AMIL, ele tem convênio com a AMIL, e da Unimed. A autoridade coatora, dita coatora, juízo da vara de piso, deferiu a penhora sobre 100% dos honorários médicos de apenas um desses rendimentos do impetrante. E isso gerou o mandado de segurança, na qual o impetrante pediu a revogação. Inicialmente, o tribunal ACO indeferiu a liminar, depois o desembargador revendo limitou a 30%, posição que foi sufragada no julgamento colegiado. A questão dos autos aqui, Excelência, primeiro é uma questão processual. A ação mandamental é uma ação que ela tem um campo muito restrito. Ela tem, por definição, que ter a prova pré-constituída e pressupõe direito líquido e certo. Qual é o direito líquido e certo que o impetrante sustenta? A impenhorabilidade do salário, do rendimento. E como já bem adiantado no voto do ministro relator, essa impenhorabilidade, após o advento do Código de Processo Civil de 2015, não é mais absoluta. Que diz o artigo 833, parágrafo 2º do CPC? Em se tratando de colisão de créditos alimentares, como é o caso, essa impenhorabilidade ela é relativa. E faz menção ao artigo 529, parágrafo 3º, também abordado no voto do ministro relator, que eu vou grifar apenas a expressão mais importante para esse julgamento sob a ótica da reclamante, olha, terceira interessada. É possível a penhora desde que não ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos. Nesse sentido, essa egrégia subseção 2 especializada, a gente tem votos aí da relatoria do ministro Douglas, ministro Evandro, exatamente nesse sentido. E aí eu pergunto a Vossas Excelências, é 50% sobre o rendimento individualizado ou sobre a globalidade dos vencimentos e dos rendimentos do impetrante? Me parece que é sobre o rendimento total do impetrante. E por ser a ação mandamental uma ação com um campo muito restrito, pensa a terceira interessada que seria ônus do impetrante, na sua petição inicial, fazer a prova de que essa penhora representa um percentual superior aos 50% que a lei determina. Essa prova não veio aos autos. Somente após a decisão monocrática em sede de agravo regimental é que veio aos autos a declaração de imposto de renda do impetrante e, data máxima vênia, entende a reclamante que essa prova foi contrária aos interesses do impetrante, porque a prova demonstrou que ele tem diversos rendimentos. Aparentemente, no ano que ele juntou, parece que é o rendimento maior, mas não, essa é uma análise que teria que ser feita de forma mais detalhada, de forma provada, e o impetrante está longe de ser hipossuficiente.
tem imóveis, tem outros rendimentos. A reclamante fez chegar a Vossas Excelências memoriais na data de ontem e, numa breve pesquisa na internet, verificou-se uma outra fonte de renda do impetrante, não declarada no imposto de renda, além de imóveis em Ipanema, automóveis, etc. Então, o que pensa a reclamante nesse caso? A penhora que está sendo... É um processo, Excelências, de cerca de R$90 mil. A penhora que vem sendo realizada corresponde a cerca de R$1.100 na média, desde dezembro de 2019. Temos hoje, ao longo de 1 ano e meio de penhora, cerca de R$20 mil no processo. Ou seja, menos de 1/4 do valor da decisão de liquidação. E há que se ponderar também o princípio, a garantia constitucional da duração razoável do processo. Entende a reclamante que, se mantida a decisão nos termos como está, primeiro que o impetrado não arcou com seu ônus da prova, mas, se mantida a decisão nos termos tal como lançada, esse processo não vai terminar nunca, num exagero retórico. Então, o pedido da reclamante é para que seja dado provimento ao seu recurso, negado provimento ao recurso do impetrante e denegada a ordem. Era isso, Excelências. Muito obrigado, doutor Rui. Ministro Alexandre. Mas não, presidente. Estamos adstritos aqui ao quadro regional, ao quadro retratado pelo regional. E, de acordo com esse quadro, a sobrevivência do litisconsorte deriva do que ele recebe da Unimed, ainda que também receba valores poucos de outras fontes. O CPC limita esse bloqueio a 50%. A nossa jurisprudência tem fixado num percentual entre 20% e 30% dos rendimentos. O doutor advogado levanta questões que precisam ser apuradas e serão consideradas no momento oportuno no processo principal. Pelos dados atuais, 30% de retenção é o razoável, e a retenção sobre a totalidade, ela realmente atinge direito líquido e certo do litisconsorte. Eu mantenho o voto, presidente. Senhores ministros, senhora ministra, alguma divergência? Senhor presidente, por favor, ministro Evandro. Não, eu realmente, na sua sustentação, trouxe para mim, para o meu espírito, algumas dúvidas a respeito do caso. Eu não sei se seria a interpretação mais correta limitarmos a 30% de cada fonte pagadora ou do total. E eu fico efetivamente na dúvida aqui se não poderíamos aqui, nesse caso, interpretar a norma como uma penhora razoável, entendemos nós, de 30% ou até 50% da totalidade dos rendimentos. Então, eu peço vênias ao relator, porque permanece a minha dúvida, eu vou pedir vista, senhor presidente. Pois não, ministro Evandro. Então, após o voto do eminente relator, que conhece... Presidente, eu não teria oposição em relação à retenção de 30% da totalidade dos rendimentos. Acho que não teria problema em fazer essa alteração, não. Acho até que seria razoável. E até agradeço ao ministro Evandro essa observação. Senhor presidente, por favor. Pois não, ministro Evandro. Eu vou refazer o meu pedido. Então, peço vista em mesa primeiro, para ver se podemos já partir para essa sugestão do relator. Ministro Evandro, posso dar uma sugestão, se me permite? Deve, senhor presidente. Seria importante, Vossa Excelência, permanecer com a vista, porque o tema é relevante e vai trazer uma nova situação para a subseção. Então, eu acho que, se o debate ficar mais estruturado, com a vista de Vossa Excelência, o ministro Alexandre aí analisa. Então, eu acho que seria relevante, se me permite a sugestão, claro, fique à vontade. Não. Sugestão acatada, senhor presidente. Então, vista regimental. Pois não. Obrigado, ministro Evandro. Então, após o voto do eminente relator, que conhece do recurso ordinário de desconsorte e desprover e também do adesivo do impetrante, pediu vista regimental o ministro Evandro.
Eu agradeço Sua Excelência a gentileza, porque é um tema realmente importante para nós, e nós vamos fixar com um debate bem cauteloso. Sustentou pela recorrente Ana Paula Avelino o doutor Rui Drummond Smith. Notas degravadas do julgamento ao ministro Evandro Valadão, ao ministro Alexandre também, e a mim também, por gentileza. Suspenso o julgamento em razão do pedido de vista regimental. Obrigado, doutor Rui. Doutora Adriana, processo seguinte. Obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 759, dígito 13, de 2014. São partes de Célia de Fátima Conceição Leite,